Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais um papo de gestão na sua 15ª edição. O tempo passa rápido, parece que começamos ontem e já estamos aqui na nossa 15ª edição. Eu quero agradecer aqui as pessoas que já estão começando a chegar e eu vou admitir aqui também já está aqui o Sávio Neves, eu vou recebê-lo aqui agora. Olá, amigo. Doutor Joedir. Doutor Sávio, já estamos no ar, Sávio. Que alegria, que alegria. A recíproca é expressamente verdadeira. Coisa boa, que prazer estar aqui com você, Joedir, nesse papo nosso aqui sobre Rio de Janeiro, economia, Covid. Vamos dar uma geral, né? Vamos dar uma geral, a expectativa é boa, o nosso público está começando a chegar e nós vamos hoje, então, conversar sobre Rio de Janeiro, economia, Covid. Nós vamos falar hoje sobre o turismo futuro. Bom, futuro a gente não sabe muito bem, né? Mas vamos falar sobre o futuro do turismo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Sei que você aí é um grande empreendedor dessa área. Eu gostaria de saber como é que você tem passado, se está tudo bem com você, com a sua família, como é que você está passando esse período de quarentena? Joedir, nós estamos aqui no protocolo, né? Sou eu e meus 3 filhos. A gente mora aqui no Recreio, numa casa, então a gente está aqui no protocolo, quietinho, dentro de casa. As aulas, 2 estão estudando engenharia na PUC, tiveram um primeiro semestre normal, à distância, né? Um ensino à distância. A PUC rapidamente se organizou para manter, não perder o ano, né? E eles foram muito bem. E eu tenho uma caçula, uma pequenininha, que ainda está no colégio, e que o colégio também, através do ensino à distância, manteve a grade curricular. Então, vida normal. Do meu lado aqui, que teve essa perda enorme, né? Porque o turismo foi o primeiro a entrar no buraco, né? Vamos dizer assim. A pandemia atingiu primeiramente, claro, os locais de concentração de pessoas, de aglomeração, como é o caso dos equipamentos turísticos. Então, o trem do Corcovado, Aquarrio, roda panorâmica, bondinho do Pão de Açúcar, enfim. Tudo isso foi muito afetado agora nesse período, desde março, e a expectativa é que agora, em agosto, a gente reabra todos os equipamentos juntos. Sávio, já o nosso pessoal está chegando, eu acho que já está na hora de você fazer a apresentação. Eu hoje, nesse papo de gestão, o Renato Guedes já está aqui, o Vladimir, meu companheiro de doutorado lá de Manaus, também está com a gente, o Silvio Souza, a Rosemary, Carlos Eduardo, a Marlene Cândido, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos aqui, já a audiência começando a chegar. E por que eu estou trazendo hoje, essa é a nossa 15ª apresentação, sabe? E a gente tem procurado toda semana trazer uma liderança de determinado setor. Já esteve aqui com a gente o nosso companheiro, nosso amigo Ricardo Piquet, já esteve, ou seja, essa é a 15ª edição. Estivemos aqui há 15 dias passado com o Roque Pelisário, que é o presidente do SPC Brasil, veio falar sobre crédito. E qual é o nosso objetivo com esse papo? É a gente levar alguma informação mais técnica, mais relevante para as pessoas, principalmente o pequeno e médio empresário, que ele fica muito isolado nesse período, e a gente levar alguma coisa que está acontecendo que possa contribuir no dia a dia aí da gestão desse pequeno e médio empresário. Os grandes, eles já encontram os seus próprios caminhos, mas principalmente os pequenos empresários. Hoje, em homenagem a você, normalmente eu uso um fundo de tela diferente,
e hoje eu estou usando aqui um fundo de tela com o Rio de Janeiro, e eu bem próximo aqui bem próximo do Cristo Redentor. Está me ouvindo aí, sabe? Eu acho que congelou a sua imagem. Eu estou te ouvindo. Agora voltou ao normal. Voltou normal. Então tá bom. Então, conforme eu estava falando, o objetivo é a gente levar informações aí para contribuir com o pequeno e médio empresário, que normalmente fica isolado, né? E não tem muita informação, é a gente tentar levar uma ajuda, ou seja, que a gente possa contribuir de alguma maneira para esse pequeno e médio empresário possa sair da crise, ou seja, sobreviver na crise e sair da crise. O Sávio, para quem não conhece, ele vai fazer a sua apresentação, mas o Sávio é um velho amigo e ele é um dos maiores empreendedores. O que eu conheço é o maior empreendedor de turismo do Rio de Janeiro. Tudo que ocorre no Rio de Janeiro, o Sávio está no meio, está envolvido de alguma forma. Sávio, conta para a gente aí, para a nossa audiência, quais são os empreendimentos que você já participou e participa em empreendimento de turismo aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, faça a sua apresentação. É um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Juedi, mais uma vez, né, agradecer o convite, o prazerão de estar aqui com você. Você falou de vários amigos, o Piquet é meu amigo de muitos e muitos anos, lá atrás, quando ele era superintendente ainda da Fundação Roberto Marinho, depois foi presidente da Fundação da Vale, né, da Vale do Rio Doce, e agora como presidente do Museu do Amanhã também, que é um empreendimento. Ele fez outros empreendimentos, ele fez lá o Museu da Língua Portuguesa, enfim. O Piquet é um craque, um querido amigo, nosso amigo, né, da nossa Câmara, e está sempre conosco. Na área de turismo, quer dizer, a minha origem, na verdade, eu fiz engenharia aqui no Rio de Janeiro, vim morar no Rio de Janeiro, sou mineiro, vim estudar no Rio de Janeiro, fiz a UERJ, depois eu fiz administração de empresas na UERJ também, e fui trabalhar na Varig, na companhia aérea, como engenheiro de manutenção. Da Varig, eu pulei, ainda na época boa, no auge da aviação, e principalmente da nossa Varig, onde eu fiquei por 16 anos, eu pulei para manutenção do trem do Corcovado. Então, a minha chegada no trem do Corcovado foi pela oficina, que é a minha casa, né? Que é o meu ambiente. E da área da oficina, da manutenção, eu fui subindo até que em 2012 eu me tornei presidente. Aí fui gerente, depois diretor, né? E depois presidente da empresa, que é uma concessão federal, portanto, é uma empresa privada e que eu estou lá já há 21 anos. Né? Então, já tenho aí uma longa estrada. Tenho 2 empregos na minha vida, a Varig e o trem do Corcovado, onde eu comecei essa minha jornada dentro da área de turismo. Depois fui lecionar, sou teu colega também na magistratura, na questão, dando aula sempre na cadeira de transporte turístico em várias universidades aqui do Rio de Janeiro. E comecei a ver algumas oportunidades, né, de turismo. A gente vê o turismo bombando em várias cidades que tratam o turismo como prioridade, tratam o turismo como vocação, como deveria ser o caso do Rio de Janeiro. E comecei a importar algumas ideias. Uma delas foi o aquário. Tem aquário, só nos Estados Unidos tem mais de 300 aquários. Só nos Estados Unidos. Na Europa tem outros tantos. Em Portugal tem um bem famoso que fica ali no parque, próximo ali da Ponte Vasco da Gama, né? Parque das Nações. E ali tem um aquário que lá chama Oceanário, que é maravilhoso, e que o nosso aquário aqui do Rio foi inspirado no aquário de Portugal, que é um dos melhores do mundo, melhores equipamentos desse tipo do mundo. E a roda também, a roda panorâmica. Se você perceber, cada cidade turística, cada capital do mundo, você tem uma roda. Por que tem uma roda?
Porque a roda é um mirante artificial. De cima de uma roda panorâmica, você contempla toda a cidade. Então, você vai em Budapeste, você tem uma roda. Você vai em Paris, a mais famosa delas é a de Londres. Eu, Mas você tem em Singapura, não, enfim, Tóquio, todos. E o Brasil não tinha essa roda. E aí nós trouxemos essa ideia da roda. A primeira do Brasil é aqui no Rio de Janeiro, já tem outras aí sendo inspiradas nessa roda carioca. Nós estamos também envolvidos num projeto lá em Foz do Iguaçu, botar uma roda panorâmica também em Foz do Iguaçu, próximo ali do Marco das Três Fronteiras. Enfim, são ideias inspiradas, sucesso que já deu fora. Brasília daria uma roda maravilhosa, porque Brasília é um planalto, quer dizer, uma planície, né? E ali você tem uma visão espetacular se você colocar uma roda onde a gente pensa em colocar ali do lado do Lago Paranoá, perto de um centro gastronômico que tem ali. Então, assim, eu acho que são ideias que no mundo inteiro deram certo e a gente importou, tropicalizou e adaptou aqui para a nossa realidade. Depois, muito tempo, o Hotel das Paineiras ficou fechado durante mais de 40 anos. Nós conseguimos pegar o hotel, que também é uma concessão federal, fazer toda a obra de reforma, recuperar o hotel e transformar aquilo ali num centro de visitantes, com loja, restaurante, bar, cantina, cafeteria, enfim. É uma área maravilhosa, né? Eu tive o privilégio de ir lá, porque estava em obra ainda, nós almoçamos lá um dia com a Câmara, fizemos um almoço lá, realmente um local maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. E ali é um hotel que funcionou durante 100 anos, inclusive. Muitos lembram da época da concentração da seleção brasileira, né? É. Já desde a década de 50, mas a mais famosa foi a de 70, com Pelé e companhia, né? E esse hotel ficou fechado e a gente conseguiu recuperar. Então é isso, Joedi. São algumas coisas que a gente vê, algumas oportunidades, e eu acabo me envolvendo nessa história. Agora eu estou com um empreendimento que já está em obra, chama Parque dos Dinossauros. É o maior parque de dinossauros do mundo. São 1.400.000 metros quadrados, que é uma grande reserva da Mata Atlântica, na subida da Serra de Miguel Pereira. Fica a 40 minutos da Baixada Fluminense, cerca de 1h15 aqui do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, e é um local lindíssimo, belíssimo, uma mata preservada. A pandemia pegou a gente aí no meio do caminho, mas a obra continuou, nós já estamos fazendo os acessos, daqui a pouco começa a fazer lá também as lojas, restaurantes, então vai ser um empreendimento espetacular, maravilhoso, com aqueles bonecos que vão ilustrar todo o circuito, né, todo o roteiro dos dinossauros ali em Miguel Pereira. E também em Miguel Pereira a gente está com um projeto da recuperação, da revitalização do trenzinho, um trem histórico que funcionou ali por muitos anos. É uma Maria Fumaça, diferente aqui do trem do Corcovado, que é elétrico. Lá é uma Maria Fumaça de 115 anos atrás. Nós estamos falando aí de 1895. Né? São muitos, enfim, é uma locomotiva completamente restaurada, linda, com aqueles vagões, né? Os carros de passageiro de madeira, dessa mesma época lá, época imperial. E a gente está com esse projeto lá, são 4 quilômetros de linha, ligando o bairro, o centro da cidade, até um distrito lá que chama Governador Portela. Então, são esses dois empreendimentos que eu tenho ficado mais envolvido ultimamente, além do enorme desafio de recolocar o trem do Corcovado nos trilhos, porque ele descarrilhou. Com essa pandemia, ele saiu dos trilhos e a gente precisa fazer ali uma engenharia financeira para recuperar toda aquela saúde da empresa, né? Ô, Sávio, você acabou de fazer uma recuperação. Primeiro, aqui eu tenho hoje aqui
o privilégio da gente ter a nossa juíza Denise Frossac, que está sempre prestigiando, está aqui prestigiando a gente. Denise, Nossa querida Denise. Nossa amiga Denise, seja muito bem-vinda. Denise, é um prazer. Elizabeth Paulista está lá do interior. Denise é mineira também, é minha conterrânea. Ela é de Cataguases. Não, Cataguases não, é de... Exato. Não, é... Esqueci. Mas é daquela região ali. É ali perto sul. de Tombo, aquela cidadezinha perto de Tombo ali. Eu conheço essa cidade. Mas, Sávio, você acabou de fazer um investimento pesado na recuperação do trenzinho do Corcovado. E ficou pronto quando? Ficou pronto no meio do ano passado, né? Nós inauguramos no dia 9 de outubro, que foi o aniversário da ferrovia. No dia 9 de outubro, o trem do Corcovado, a estrada de ferro do Corcovado, completou 135 anos, Joedir. 135 anos. O trem do Corcovado é mais velho, mais antigo do que a Coca-Cola. Eu não sabia disso. Que empresa no mundo? Qual é a empresa no mundo que tem 135 anos de vida? São pouquíssimos. Para você ter uma ideia, no SP 500, aquela relação das 500 maiores empresas, há 60 anos passado, as 500 empresas tinham uma média de idade de 60 anos. Esse ano, o mesmo índice, a mesma lista das 500 empresas tem média de idade de 18 anos. Ou seja, as empresas estão, enquanto a expectativa de vida do ser humano está aumentando, das empresas está diminuindo. Ou seja, em 60 anos, reduziu 70%. Caiu de 60, as 500 maiores empresas, para 18 anos de média. Então, as empresas hoje, para sobreviver, vão sobreviver 135 anos, e eu tenho certeza que vai viver mais no mínimo, uns 50 anos, né? E como é que você está fazendo, você que tem esse investimento todo em turismo, como é que está a situação, como é que você está conseguindo sobreviver nesse período da crise e o que pretende fazer para sair da crise? Eu acho que isso é importante, porque uma empresa pequena não é mais fácil, né? Mas não é tão difícil quanto a empresa do porte das suas empresas, principalmente o trem, que tem manutenção, você não pode parar, o aquário, imagina um aquário fechado, né? Você tem que estar o tempo todo investindo, dando atenção. Como é que está esse período para principalmente o aquário e o trenzinho do Corcovado? Então, Jordi, como você falou, o trem do Corcovado. Bom, primeiro, para responder o início da tua pergunta, como é que a gente está fazendo para fazer essa travessia, atravessar essa ponte do Rio Pandemia, né? Bom, primeiro que aquelas medidas provisórias que têm relação trabalhista, que facilitaram demais a vida do empresário, quer dizer, deram uma aliviada na questão das folhas salariais. Então, você tem uma ideia, 50% dos funcionários do trem do Corcovado, que tem um pouco mais de 200 funcionários ali, mais de 50%, nós fizemos a suspensão do contrato, portanto, não demitimos ninguém, nenhuma pessoa foi demitida. Nosso time ali é muito enxuto, é um time altamente qualificado, que demanda um longo tempo de investimento em treinamento. Então, a gente tem um time ali muito entrosado, muito adequado ao tamanho da nossa operação no trem do Corcovado. Então, não tem sobra, não tem gordura, nós simplesmente colocamos esse contingente, pouco mais de 100 pessoas, com o contrato suspenso, recebendo 30% do seu salário, a empresa bancando esses 30%, mais aquela opção de penduricário, que é o custo Brasil, né, da folha de pagamentos. Inclusive, por incrível que pareça, o empresário ficou obrigado a pagar o vale-refeição durante o período que a pessoa está com o contrato suspenso, o que é uma incoerência total. Se o vale-refeição foi criado para dar uma boa alimentação para o trabalhador, não tem sentido quando ele está com o contrato suspenso, sem trabalhar, ele continua recebendo o vale. Mas, enfim, é uma outra discussão, porque tem gente que acha que isso incorpora ao salário da pessoa, do colaborador.
Esse é um aspecto. A outra medida provisória que também ajudou muito foi a questão da redução da jornada de trabalho e proporcional redução do salário. Então, outros 25%, normalmente o pessoal da administração, que a gente teve que manter com alguma mobilidade, com alguma assiduidade de trabalho, de disciplina e de tempo, nós reduzimos a jornada em 25%. Ou seja, essas pessoas mantiveram o salário de 75% do seu salário, tiveram uma redução pequena de 25% só, um quarto. E os outros 25% da empresa, do contingente, que é o pessoal da área de manutenção, que é a minha turma, eu chamo turma da graxa, esses nunca pararam de trabalhar. Continuaram normalmente, mesma jornada de trabalho, mesmo salário, as mesmas obrigações e com a mesma rotina. É a turma que de manhã faz a manutenção da via férrea, da linha permanente, da via aérea, das casas de máquina, né? A gente tem uma no Cosme Velho e a outra nas Paineiras. Enfim, essa turma a gente manteve. Então, ficou assim, 50% com o contrato suspenso, 25% redução de jornada e 25% normal, sem nenhuma diferença. É assim que a gente está fazendo essa travessia, Jandir. Ainda assim, no trem do Corcovado, a gente tem ali uma despesa de quase R$500 mil por mês, sem ter nenhuma receita. Ou seja, você mantém ali R$500 mil de despesa sem nenhuma receita. E o pior, no retorno agora, segundo o próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas, a gente, durante os próximos 18 meses, a gente vai ter ali, mesmo reaberto agora em fevereiro, nós vamos ter um movimento abaixo de 50% do nosso histórico, vamos chamar assim. Não é nem a capacidade, não, do histórico. Enfim. E esses 50% não chegam ao ponto de equilíbrio? Não, não. Não, principalmente pelo que você falou lá no início. Nós fizemos um grande investimento dos novos trens, renovamos toda a frota dos trens do Corcovado, são trens moderníssimos, o que tem de melhor no mundo de trem de montanha. Compramos lá na Suíça, na fábrica suíça, na Stadler, que fica ali perto de Zurique. E foi um investimento em franco suíço. Você imagina, o franco suíço sobe mais que o dólar e mais que o euro. É inacreditável. Quando eu comecei essa operação, o franco suíço era mais barato que o dólar. Hoje o franco suíço é mais caro que o euro. É impressionante. Então, a minha dívida em franco suíço. Quem fez a minha operação foi o banco alemão, LBBW. Mas eu acho que está todo mundo compreensivo. A gente tem feito muitas conversas e a gente está conseguindo equacionar todo esse problema, que não é um problema do Corcovado, nem do Rio de Janeiro, nem do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Esse banco é alemão, ele empresta dinheiro, financia investimentos pelo mundo inteiro. Ele está completamente compreensivo com a situação. Isso não foi... não significa que foi bom, né? Mas como foi um evento, a gente chama isso de cisne negro, que atingiu todas as cidades do mundo, então está todo mundo no mesmo nível, não tem porquê, né? Não tem nem local bom para se investir hoje, então tem que esperar realmente a saída dessa crise. E o aquário também tem alguma previsão de abertura? Você acha que ele vai... Nós vamos abrir todos os equipamentos, todos juntos, vamos abrir todos juntos no dia 15 de agosto. 15 de agosto. No 15 de agosto, que é um sábado, nós vamos fazer ali uma solenidade aos pés do Cristo Redentor e ali a gente marca essa retomada que sem muita expectativa também. Ainda é um reinício muito difícil, muito difícil. Mas, enfim, vamos enfrentar esse desafio. Isso é bom, amigo Sávio, eu trazer um empresário como você, porque todo mundo hoje
eu tenho conversado com muita gente, está todo muito preocupado com o dia a dia, o retorno, mas uma empresa do seu tipo, né? Ou seja, o seu tipo de negócio, voltado no turismo, que hoje a média de paralisação no Brasil é de 70%, 79%, ou seja, caiu 79% na média nesses 4 meses. Eu não sei como é que você está analisando. Eu, semana passada, na quinta-feira, eu fiz uma live com o professor, ele é diplomata e professor, é o presidente do Instituto Piaget de Portugal, o João Afonso, o professor João Afonso, e ele estava dizendo que em Portugal, por exemplo, mudou muito o perfil do turismo. O turismo em Portugal agora está nesse período de retorno, e acha que vai ser a tendência, primeiro o turismo interno e viagem para o interior, conhecer os castelos, a zona rural. Como é que você está vendo esse perfil do retorno do turismo? Você acha que vai mudar esse perfil, vai continuar o mesmo? Como é que você está analisando o perfil do turista para o Rio de Janeiro? Essa é uma excelente pergunta, Jodir, porque o nosso retorno, nós contratamos uma produtora para fazer uma grande campanha pelas rádios, televisão, jornais, revistas, pela internet, pelas mídias sociais, que se chama Redescubra o Rio, que é voltado exclusivamente para o carioca. Então, a gente imagina que nesse primeiro semestre de retorno, isso se não der um repique, se não der uma segunda onda, né? A gente ainda está com muita... A gente ainda está pisando em ovos, né? Chama Redescubra o Rio, que é para atrair, para estimular o carioca a visitar a sua cidade. Então, o nosso primeiro foco, público-alvo, é o carioca. Colocar o tapete vermelho para o carioca. Vai ser assim no trem do Corcovado, vai ser assim no Aquarri, vai ser assim na Roda, vai ser assim lá no bondinho do Pão de Açúcar. Nós fizemos uma campanha para todos os equipamentos turísticos, onde o carioca vai ser o grande convidado, vai ser a grande estrela dessa campanha. Num segundo momento, atrair o pessoal do interior aqui para a capital. Então, o cidadão fluminense visitando o Rio de Janeiro. E lá na frente, que eu imagino que seja só no ano que vem, começar a trazer aqui dos estados vizinhos. São Paulo, Minas Gerais, os capixabas também, aqui do Espírito Santo. E aí, numa onda crescente, buscando os brasileiros, porque eu acho que o internacional, esse vai demorar muito ainda. Eu acho que esse daí, pelo menos 2 anos. Problemas de documentação, problema de fronteira diplomático, problemas da própria aviação, que você acompanha de perto, está toda destroçada. A malha aérea comercial ela vai voltar completamente diferente do que ela era antes. Então, a gente vai ter um novo panorama aí dos voos comerciais, e isso vai impactar, influenciar diretamente a nossa atividade do turismo. Então, a estratégia é você começar num núcleo mais próximo e ampliando esse núcleo à medida do tempo. Prioridade o Rio de Janeiro capital, depois prioridade o estado do Rio, depois os estados mais próximos. Isso também é uma maneira de você valorizar a cidade, né? Que muita gente que mora no Rio de Janeiro acaba não conhecendo. Hoje, por exemplo, eu estava numa empresa fazendo consultoria e na hora do almoço eu estava conversando com o pessoal e falando sobre o museu, falando sobre o Aqua Rio, e as pessoas não conhecem. Então, pessoas de um nível de classe média e que não conhecem. Então, é fundamental que as pessoas passem a prestigiar o Rio de Janeiro, também na impossibilidade de viajar para o exterior. Também eu acho que o Rio de Janeiro pode ser um ponto de atração para a gente desenvolver o turismo no Rio. Outra coisa também é que, deixa eu só... o Irani Varela, nosso amigo Irani Varela, está aqui também nos assistindo, a Sheila Furtado, ou seja, o Emerson Soares, o Felipe Pereira, ou seja, nosso time aqui está crescendo bastante.
Outra pergunta que eu queria fazer, ô Sérgio, é o que o Rio de Janeiro pode fazer? Você analisando as cidades mais visitadas da América, não falo nem do mundo, né? Eu falo da América do Sul, da América Latina, você vê que o Rio de Janeiro ocupa uma posição, tem diversos estudos, mas ele fica atrás de Buenos Aires, fica atrás de Santiago sempre. Essas cidades aqui próximas, por que o Rio de Janeiro recebe menos turista estrangeiro do que Buenos Aires, por exemplo? Porque se você pegar a beleza do Rio de Janeiro, né, quem está nos assistindo fora do Rio de Janeiro e que tem o fundo com a nossa cidade, é uma cidade efetivamente maravilhosa. E o que a gente precisa fazer para atrair mais turista hoje com esses equipamentos turísticos do Rio de Janeiro, que você foi o grande responsável por grande parte deles? O que o Rio precisa fazer para atrair mais turistas do Rio de Janeiro quando passar essa crise? Aí eu já estou falando num período pós-crise. Então, Jordi, esse é o grande desafio. Esse não é um problema, nem um desafio do Rio de Janeiro, isso é um problema nacional do Brasil e da condução do turismo, que normalmente quem faz isso, essa promoção do destino Brasil no exterior, é a Embratur, mas que faz mal feito pelo resultado que a gente vê. Na verdade, o Rio de Janeiro ele tem quase um terço dos turistas que vêm no Brasil passam pelo Rio de Janeiro. Cerca de 27%, 30%, depende do ano. O ano de Copa do Mundo, o ano das Olimpíadas, por exemplo, foi no Rio, esse percentual aumentou muito. Mas, normalmente, 27% a 33%. Vou arredondar aqui um terço dos turistas que vêm no Brasil passam pelo 6 milhões e alguma coisa por ano, né? São 6 milhões por ano. 6 milhões por ano, 6. Isso desde que eu entrei no trem do Corcovado. Então, tem 21 anos que o Brasil recebe 6 milhões de turistas. Às vezes 5, às vezes 5,5, às vezes 6.200, como foi o caso aí de 2016, mas não passa disso. Se você for comparar, é mais ou menos o que a Argentina toda recebe e o Chile também. Só que os 5 milhões da Argentina, 4,5, 5 milhões da Argentina, pelo menos metade são brasileiros. Então, os brasileiros é que melhoram os números da Argentina. Principalmente na época de inverno, Bariloche, etc., etc., que são as estações de esqui. E a mesma coisa no Chile, que a turma vai toda lá para o Vale Nevado, vai para, enfim, ali nos arredores de Santiago, esquiar. Então, essa é o grande nicho, vamos dizer assim, do turismo sul-americano, é sustentado pelos brasileiros. Mas o que acontece aqui no Brasil? Primeiro, o Brasil agora mudou pela lei, a Embratur se transformou numa fundação. Então, ela vai ter possibilidade de arrecadar mais e melhorar o seu budget para investimento em promoção. Mas a Embratur não tem praticamente nenhum, não sobra nada a não ser pagar o rateio lá, a folha de pagamentos lá dos funcionários, mal participar de uma ou de outra feira promocional no mundo e mais nada. E por isso que o Brasil fica patinando nessa marca de 5 milhões, 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. A gente não dá um salto. Você falou de Portugal. Portugal tem 9 milhões de habitantes agora, eu acho. Tem 9 milhões de habitantes. Em torno de 10 milhões. 1 milhão são brasileiros. Hã? Tem 10 milhões, segundo. 7 milhões. 10. E tem 9 milhões de visitantes. Olha a proporção. A mesma quantidade de moradores, de habitantes, a mesma quantidade de visitantes. É uma outra realidade, está ali dentro daquele contexto europeu, uma mobilidade, como você falou aí do professor João Afonso, são viagens de curta duração, né? Que são as viagens que prevalecem no mundo inteiro. 80% das viagens são de curta distância. O Brasil está aqui no hemisfério sul, na América do Sul, está distante desse mundo do turismo. Então, nós temos que ter um apelo, né, uma motivação
maior para trazer essa turma para cá. E não pode ser sol e mar, porque isso o mundo inteiro tem. O que o Rio de Janeiro tem de diferente? O carioca. Só aqui no Rio de Janeiro você encontra um povo igual ao carioca. E Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo. Mas existem, em Portugal, só aquele mosteiro de São Jerônimo, ali em Lisboa, que não é uma das 7 maravilhas do mundo, mas aquilo é fantástico, aquele negócio, né? É centenário, enfim. Você tem em Portugal, você falou aí, só a cidade de Guimarães, que é toda tombada pela Unesco, onde nasceu Portugal, Cidade dos Reis. Então você vê que Portugal tem um apelo muito grande e está se desenvolvendo e se fortalecendo para a atividade turística. O Brasil fica patinando por conta de incompetência. Isso é uma questão de competência, no caso, incompetência, da promoção e da atração de turistas estrangeiros. Em paralelo a isso, você tem que ter infraestrutura para receber essa leva de turistas. Então, você tem que ter bons aeroportos. Eu acho que o Brasil deu um upgrade aí por conta do ciclo aí da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Os aeroportos melhoraram demais, a privatização dos aeroportos melhorou demais, mas demorou muito a sair. Você tem que ter boas estradas, isso o Brasil ainda é muito ruim. Jurandir, basta falar o seguinte, aqui no Brasil você não consegue alugar um motorhome. Você não consegue alugar um motorhome. Que na Europa, nos Estados Unidos, eu fui para a Austrália agora. Fui para a Austrália e Nova Zelândia com meus filhos. Eu e meus 3 filhos. Ficamos 30 dias, 15 na Austrália e 15 na Nova Zelândia, dentro de um motorhome. Que é fantástico, com uma infraestrutura fantástica, com aqueles campings e tal. Aqui nós não temos, por conta da legislação. Então aqui tudo é difícil, tudo é caro. O hotel é caro, alugar carro é caro, a infraestrutura é cara, você tem estradas péssimas, às vezes até inseguras, são estradas que não te dão segurança pela questão até da violência urbana. Enfim, o Brasil ainda tem que andar muito, avançar muito, para poder competir no mesmo nível com esses países. Para você ter uma ideia, a Colômbia tem crescido muito, obviamente você tem acompanhado isso, tem crescido muito o turismo na Colômbia, e se nada for feito, em 2022 ela ultrapassa o Brasil a nível turístico. Eu estava vendo um estudo recentemente sobre isso. No mundo, o turismo representa 10,2% do PIB, e no Brasil 4,9%. Então, se você pegar a média do mundo, que é 10,2%, o Brasil com 4,9%, a gente tem a oportunidade de dobrar a receita com turismo para ser igual à média do mundo. Não estou falando nem dos melhores locais, né? Então, você tem um potencial enorme do Rio de Janeiro. Nosso povo é um povo fantástico. A nossa cidade realmente é uma cidade maravilhosa. E a gente, agora, com investimento na cidade do Rio de Janeiro, você vê que os investimentos feitos recentemente com o aquário, com o Museu do Amanhã, enfim, com tudo isso... A hotelaria, né, Jurandir? Toda a hotelaria. Toda a hotelaria. Hoje a gente tem um dos melhores equipamentos de hotelaria do Brasil, está no Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, aqui, eu moro aqui na Barra, na Lúcio Costa. Na Lúcio Costa hoje tem mais apartamento do que em Copacabana. Então, realmente um investimento muito grande. A gente tem toda a infraestrutura para crescer. Não falta o quê? Falta justamente nós precisamos dar um salto nessa área de turismo, né? Ainda tem empresário como vocês, quem está nos assistindo, eu falei lá na chamada para a live, que hoje a gente ia conversar com o maior investidor, o maior empreendedor de turismo do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que realmente o Rio de Janeiro deve muito ao Sávio pelo que ele tem feito aqui pela cidade, não só com isso, mas o Sávio participa aí da Câmara Empresarial Rio, nós estamos sempre juntos aí discutindo melhorias para o Rio de Janeiro. Realmente o Sávio é uma pessoa extremamente simples e comprometida com a nossa cidade, é um Rio maníaco, como a gente chama, né? Então, Sávio, o que você diria para aquele pequeno
empresário do turismo da cidade do Rio de Janeiro, como tem gente aí nos assistindo do Brasil todo, das oportunidades que poderão surgir, como você já identificou uma oportunidade, que é atrair a população mais próxima quanto mais próxima possível, começar fazendo uma atração para atrair as pessoas mais próximas da cidade do Rio de Janeiro. O que você diria para quem está nos assistindo, principalmente o pequeno e médio empresário, que nessa área de turismo tem muita gente que vive do turismo, né? E que não pequeno empresário, pequenos negócios. O que você... E certamente vão surgir oportunidades, né, toda crise traz oportunidades, né? O que você poderia dizer para essas pessoas a nível de oportunidades que poderão surgir e como fazer para sobreviver esse período? Uma empresa grande como a sua, você está tentando sobreviver e manter os empregos. E aquele que não tem emprego, que ele é o dono do próprio negócio e ele é o empregado do próprio negócio, né? Que sugestão você daria se tivesse assim para a sobrevivência e como aproveitar novas oportunidades que poderão surgir? Pois é, Jodir, são tempos difíceis exatamente porque a gente não tem um horizonte muito claro, um céu de brigadeiro, a gente ainda está pesquisando e observando, monitorando as informações que a gente recebe. Eu acho que a escalada da chegada da vacina cada vez mais próxima, e hoje eu vi no jornal também que os Estados Unidos até dezembro já estará comercializando a vacina lá nos Estados Unidos para os americanos, né? Não sei se isso tem a ver também com a questão das eleições que vai as eleições do Trump. Então, o Trump já está duas vacinas bem avançadas, né, bem adiantadas, que essa aqui até o Instituto Butantan aqui no Brasil tem feito a pesquisa também junto, que é tem a da Pfizer, da Alemanha, e tem a da Universidade de Oxford. As duas estão bem avançadas, e aí o turismo vai ser salvo mais rapidamente. Mas, respondendo a tua pergunta assim, mais objetivamente, 84% do universo das empresas do turismo são micro e pequenas empresas. 84%. Quem são essas pessoas? Agentes de viagem, transportadores, o cara que tem 2, 3 carros para fazer locação, o receptivo de pessoas que vêm aqui no Rio de Janeiro, então ele fica ali, ele mesmo é o motorista, o filho é motorista de outro carro, para atender as famílias que vêm aqui. São pequenos proprietários de pequenas pousadas, hostels, enfim, esse é o perfil do turismo. Bares, restaurantes, pequenos botecos, essa vamos dizer assim, a cadeia, dentro da cadeia produtiva do turismo, você tem ali 84% de micro e pequenos empresários. Esse grupo de pessoas, esse grupo de empresas tem sofrido demais. Segundo ali o Sindicato de Bares e Restaurantes, mais de 30% dos bares e restaurantes no município do Rio de Janeiro não vão voltar a funcionar. Ou seja, vão ser fechados. Para minha tristeza, eu soube que o hipódromo ali na Gávea, no Baixo Gávea, depois de 70 anos, fechou para sempre. O hipódromo a nossa geração ali, gente. Era o Tinder, era o nosso Tinder, né? Como disse hoje um colunista. Hoje as pessoas vão no aplicativo para arrumar namorada. Antigamente você ia para o hipódromo, ficar tomando chopp e arrumava namorada lá. Mas, enfim, essa turma é uma turma guerreira, eles já estão se mexendo para se adaptar a essa nova realidade. Eu tenho certeza que, com essa perspectiva muito próxima da chegada da vacina, a euforia vai tomar conta das pessoas e esse movimento vai voltar com muita força.
O movimento do turismo vai voltar com muita força. Porque o turismo é uma atividade da paz. É, como eu disse aqui, uma atividade da união, da amizade, onde as pessoas vão para se conhecer, entretenimento, lazer. Então, estamos todos confinados, estamos todos com os sentimentos represados, e assim que essa comporta for aberta, eu tenho certeza que esses pequenos e microempresários mantêm o pé firme, segura firme aí no cabresto. Está duro, está difícil, mas vai chegar a hora de recuperar esse tempo perdido. Isso é o que eu tenho acompanhado semanalmente, eu tenho até divulgado aqui nas minhas redes sociais, eu acompanho semanalmente como é que está a recuperação, e você vê que aqueles setores, os mais afetados são o setor de turismo e bares e restaurantes, sem sombra de dúvida, são mais afetados. Mas já começa a melhorar um pouquinho. Nessa semana, domingo, eu estava caminhando aqui na Orla da Barra e conversando com um quiosque, um dono de um quiosque. Ele disse que ficou 4 meses fechado e que no sábado à noite já deu um movimento que ele não esperava, ou seja, todo o estoque dele acabou. Chegamos lá de manhã, ele estava arrumando o quiosque, porque deu um movimento enorme. Então, o brasileiro, ele está preso em casa, né? E não é o nosso comportamento não é o comportamento de ficar em casa. Nós temos um comportamento de sair, tomar o nosso chopp, conversar com os amigos. Então, eu acredito também nessa possibilidade de uma saída mais rápida do que a gente espera. É claro que o consumo ele depende de 4 pilares básicos, ou seja, o varejo de produto ou varejo de serviço, que é o caso do turismo, ele depende de 4 pilares básicos, que é um emprego, né? A renda, o crédito e a confiança. Esses 4 pilares, eles estão muito afetados, né, nesse momento. E eu estava conversando lá com o professor João Afonso e ele disse que a União Europeia está injetando dinheiro em Portugal, na Europa de modo geral, e obviamente em Portugal, e que aqui no Brasil nós temos o setor de varejo, por exemplo, turismo em 84, no setor de varejo de produto, 90% das empresas são pequenas empresas, né? Então, o Brasil é muito pulverizado, tem grande parte das empresas são pequenas empresas. Em Portugal tem uma característica que as empresas de Portugal têm 3,2 pessoas, só que lá não são empregados, são da própria família que administra os pequenos negócios. Eu não tinha essa noção. Então, lá é mais difícil a demissão, né? Aqui você tem mais empregado, você tem muita empresa pequena que trabalha a família, mas trabalha outras pessoas. E, nesse momento, até o Paulo Guedes, que é um liberal, né? A própria Universidade dele de Chicago é o berço do liberalismo, ele está vendo que é necessário o governo, nesse momento, fazer investimento para a geração de emprego, porque se você não melhorar o nível de emprego, tudo isso vai ser, principalmente bares e restaurantes, depende muito. O turismo externo depende pouco da renda, mas a gente vive do turismo interno, né? Grande parte do turismo interno, e para isso a gente precisa ter renda. Então, eu acho que é necessário que o governo, obviamente, está pensando nisso, que precisa investir, né? Está aí o processo de privatização, para a gente trazer investimento para gerar renda. Porque à medida que você gera emprego, aí você gera renda, melhora a confiança, e imagine o trem do Corcovado, né? Ele que ia numa velocidade, ele veio, parou e começou a andar para trás. Agora a gente precisa mudar, entrar num ciclo, nós estamos num ciclo. Nós precisamos voltar a esse ciclo virtuoso, ou seja, de começar a andar. À medida que começa a andar, eu acho que vai mais rápido do que a gente espera, né? E você vê novas oportunidades surgindo no turismo? O que você vê de novas oportunidades? Então, gente, nesse momento, o grande desafio é retomar o que a gente tinha. Sim. Retomar as operações, como você falou. Engrenar a primeira e sair da inércia. No momento que você sair, você vai devagarzinho,
e o trem vai aos pouquinhos se aprumando. Esse é o maior desafio. Agora, alguns projetos ficaram no imaginário. Quer dizer, no momento que a gente tiver essa situação, pelo menos amenizada, não resolvida, mas amenizada, alguns projetos que estavam em conversação, eles vão voltar à pauta. Mas hoje não tem nada, porque o grande projeto é retomar o que existia. Então, hoje, vamos dizer assim, a melhor estratégia é você tentar sobreviver, né? O que eu tenho dito nas empresas que eu faço consultoria, a gente tem, em algumas delas, a gente tem que fazer um orçamento base zero, ou seja, esquece o faturamento do passado, vê um novo patamar de faturamento, uma nova margem de contribuição, que as margens também não serão as mesmas de antes, né? Vê uma nova realidade e, dentro dessa nova realidade, estrutura o seu negócio como se estivesse começando hoje. Ou seja, e aí você vai, ao longo do tempo, vai andando e, à medida que for crescendo, você vai voltando ao que era antes, né? Em algumas operações é possível fazer isso. Obviamente que as suas operações é impossível você reduzir, porque não dá para você reduzir em função da demanda. Mas muitos negócios é possível, há a possibilidade de se fazer uma redução das despesas, né, para se enquadrar dentro das novas receitas, e ao longo do tempo você vai voltando, à medida que a receita vai aumentando, você vai contratando mais gente, vai ampliando. Então, a gente tem desenvolvido algumas estratégias nesse sentido, principalmente para o pequeno. Você sabe que o meu foco é gestão eu sou doutor, fiz doutorado em gestão e o meu foco é gestão de varejo, né? E a gente trabalha muito nessa área dizendo o seguinte, se você tem um bar para 200 lugares, se você puder reduzir para 100, reduzir o custo de ocupação e reduzir o número da pessoa, faça isso nesse momento. Se você tem uma loja de X metros quadrados, se você puder reduzir o custo de ocupação, reduzir a variedade de produtos para você conseguir operar com o menor capital de giro possível, faça nesse momento. Enfim, o que não dá, é uma sugestão que eu tenho dito, é você tentar pensar o negócio, né, que ele vai voltar num período rápido ao que era antes da Covid, antes do dia 18 de março. Isso dificilmente vai voltar a curto prazo. Eu estava conversando com esse professor de Portugal, ele diz o seguinte, que a expectativa deles na União Europeia é de 2 anos e meio a 3 anos o retorno do que era antes, né? Então, do que era antes, obviamente, que já deveria estar muito lá na frente, né? O mundo, a economia vem crescendo, mesmo que pouco, mas cresce. Então, diz que dá 2 anos e meio para voltar ao patamar de antes. Então, as pessoas têm que os empresários, né, precisam se preparar para esse momento, para chegar, vencer esse período aí, que eu acho que no Brasil, o Paulo Guedes tem dito isso, eu acho que a economia brasileira tem um poder de recuperação mais rápido do que vai acontecer em outros países. É o que a gente espera, né? Então, aqui, deixa eu citar algumas pessoas aqui que estão ouvindo. Maria Salete, Adriano Gomes, Simone Campos está mandando aqui, boa noite, Sávio, mandando um abraço para você. Álvaro Simone, Cisneiro, querida. nosso amigo Álvaro Cisneiro, lá da Câmara Rio. Messias Guimarães, Mônica Santana, Paulo Henrique, PH, vereador lá na minha cidade, Conceição de Macabu. Um abraço aí, Paulo. Obrigado aí pela audiência. Enfim, Felipe Pereira, Antônia Teixeira, Emerson Soares, enfim, tem muita gente aqui, tem surtido bastante efeito aqui as nossas lives, né? Uma outra possibilidade ou uma outra alternativa do Rio de Janeiro é que com todos os bares, restaurantes fechados, e no centro, principalmente no centro da cidade, você tem uma mudança do comportamento da sociedade, que é o home office, né?
O home office parece que é uma coisa que veio para ficar no mundo todo. Esse empresário de Portugal, ele tem uma empresa, grande empresa de consultoria, ele disse que já contratou gente, até da Índia, que ele não vê já pagou 2 salários, não sabe nem quem é. Ou seja, você está contratando pessoas de fora e está todo mundo trabalhando em casa. Isso vai mudar bastante o perfil, né? Principalmente do centro da cidade. Eu estive no centro da cidade essa semana, estou até fechando meu escritório lá no prédio da Associação Comercial, estou indo para a Barra. E a cidade realmente está muito abandonada, muito... E qual o impacto que você vê nesse home office, dessa movimentação das pessoas em casa? Você vai ter uma mudança de restaurante, por exemplo, com delivery nos condomínios, das proximidades, né? Talvez alguma coisa de lazer mais próximo por exemplo, na Barra da Tijuca, nos condomínios, ou seja, você está analisando esse comportamento do consumidor, esse comportamento da sociedade, principalmente com home office. O que ele pode causar de impacto positivo ou negativo no turismo? Ou não tem nenhum impacto? Não, tem todo impacto. Os costumes vão mudar, né? Eu não tenho dúvida. Você falou lá atrás dos empresários. Essa turma do delivery, a turma do e-commerce, né? Esse Mercado Livre, que é um aplicativo, essa turma está crescendo mais de 1000%. Assim, o que para as pessoas, para o turismo, tem sido uma tragédia, para essa turma foi uma mina de ouro acontecer isso. Todo mundo está preso em casa. Eu mesmo sou o maior comprador desse Mercado Livre. Já comprei mesa de ping-pong, já comprei mesa de sinuca, já comprei baralho, já comprei tudo aqui para os meus filhos, para a gente ficar se divertindo. E essa turma está vendendo muito, ô Joedi. Tá. E você falou Então, esses são os novos costumes. A Zoom, que é essa plataforma que a gente está falando aqui agora, me parece que já cresceu também não sei quantos por cento aí a plataforma, já vale não sei quantos milhões de dólares. Ela teve uma negócio que ninguém nem ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar em Zoom. Eu também não. E todo dia eu uso esse Zoom pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Eu faço 2 programas de rádio toda semana. A 94 FM, que é a Roquete Pinto, toda terça-feira hoje, de 10 ao meio-dia. Vou fazer aqui um jabá, uma propaganda. Toda terça-feira, de 10 a meio-dia, a gente faz pelo Zoom. Então, todos os debatedores, cada um na sua casa, o âncora, que é o Rafael de França, fica na casa dele e todo mundo se falando pelo Zoom, um programa de rádio normal. Há 11 anos, desde que eu fui candidato pela primeira vez, eu entrei na Rádio Tupi, porque a Rádio Tupi é um canhão. A Rádio Tupi você fala para 300 mil pessoas. É um negócio absurdo. 300 mil pessoas te ouvindo. E aí eu entrei na Rádio Tupi na época, e o meu conterrâneo, meu amigo, meu irmão, Francisco Barbosa, que é um grande comunicador da rádio, esse é da velha guarda, me colocou lá para eu arrumar uns votos, para eu arrumar uns votinhos. E nunca mais saí. Deixei de ser candidato, acabou o mandato, acabou tudo, e eu não quero mais ser candidato. Mas ainda assim, ele insistiu para que eu continuasse lá no debate. Também pelo Zoom, essa plataforma. Então, eu acho, Joedi, que algumas situações que foram descobertas nesse período de confinamento vieram para ficar. Quantas vezes a gente tomou um avião, na nossa geração de empresário, a gente tomava um avião em São Paulo, almoçava, fazia uma reunião, pegava o avião e voltava, ponte aérea. Isso acabou. Isso acabou. Eu não faço nunca mais isso. Eu vou ficar lá no meu escritório, lá no Corcovado, ou aqui na minha casa, e vou fazer a mesma reunião com a pessoa. Nós vamos resolver igualzinho. Então, não tem... Algumas coisas vieram... Esse ensino à distância também veio para ficar. Eu acho que facilitou muito a vida da garotada. O atendimento médico, o Josier fala isso, atendimento médico, quer dizer, a telemedicina, o médico poder te dar um diagnóstico, alguma coisa assim. Claro, situações e situações são diferentes. Mas se o médico se o paciente já é
o médico já é médico dele há muitos anos, já conhece a pessoa, conhece, enfim, toda a estrutura da pessoa, do paciente, ele perfeitamente pode atender pela plataforma, pelo aplicativo. Então, algumas coisas vieram para ficar, para melhor. Eu não tenho dúvida que isso vai dar conforto para mais. Para você ter uma ideia, hoje na Universidade do Varejo, que a gente sabe que a gente tem aqui também fazendo o meu jabá, né? Nós temos aqui a JTB Consultoria, que é a nossa empresa de consultoria, a gente trabalha na consultoria de gestão de negócios, e a Universidade do Varejo, com uma parceria com a Cândido Mendes, que a gente tem hoje, né? Antes da pandemia, a gente tinha curso in company ou curso com turmas presenciais ou à distância. O que acontece é que o ensino à distância para o varejo ele ainda depende muito da presença, do contato, do dia a dia, né? O que a gente fez agora? A gente lançou o MBA, como o MEC não mudou ainda, nós lançamos um MBA à distância com 360 horas de distância, com 120 horas ao vivo. Então, você faz turma com 20, 30 alunos, você consegue agora formar uma turma do Brasil todo, né? Pega um professor de São Paulo, por exemplo, o Sávio, faz uma palestra para os meus alunos no dia tal, ao vivo, falando sobre turismo. Aí você pega, dá uma que tiver, você faz uma palestra para o aluno de Manaus, o aluno de Porto Alegre, o aluno do Brasil todo. Fantástico. Né? O custo Você mesmo fez o doutorado lá na Argentina, né? Mão de obra, você tinha que ir lá em Buenos Aires e tal. Agora seria muito facilitado. Muito facilitado, exatamente. Então, ou seja, e na verdade, a Covid-19 foi o maior impulsionador da tecnologia já visto até hoje, né? Porque todos aqueles projetos que estavam em andamento, ou seja, ele acabou acontecendo num curto espaço de tempo. As tendências, por exemplo, pouca tendência surgiu na Covid, mas as tendências que já existiam, elas acabaram sendo impulsionadas de uma forma terrível, como o ensino à distância, né? o delivery, o e-commerce, o trabalho em casa. Agora a gente já fala em anywhere work, ou seja, o trabalho em qualquer lugar, né? Já mudou, já não é mais em casa, você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, realmente, essa grande mudança do comportamento da sociedade vai trazer novas oportunidades, né? E novo jeito de trabalho. Por exemplo, eu tenho, semana passada, um amigo meu que é diretor de um grande banco, ele fez uma palestra, ele fez uma live aqui comigo, e ele toda semana ele ia a uma reunião em São Paulo. Toda semana. Você levantava, pegava o avião, ia para São Paulo, reunião de diretoria. Acabou isso, não tem mais, eles nunca mais vão voltar a isso. Eu não vou mais a São Paulo, vou fazer uma reunião. Agora a gente vê o absurdo que a gente fazia, né, para sair para ir a São Paulo fazer uma reunião. Então, o que a gente está percebendo é que a gente pode fazer as coisas mais fáceis, de maneira mais fácil, e com um custo bem menor. Essa que foi a grande lição, né? Que todos nós podemos gastar bem menos. A gente não precisa ter a roupa que a gente tem, não precisa gastar a gasolina que a gente gastava com o carro, a gente não precisa ir ao restaurante todos os dias, a gente não precisa viajar para fazer a reunião, não precisa sair daqui da Barra todo dia na cidade, gastar 2 horas de carro e voltar sem nenhuma finalidade. Então, eu acho que essa mudança é que acaba, ou seja, vai ficar um saldo bom para a sociedade. E essa sociedade realmente vai sair da crise bastante diferente do que entrou. E eu espero que seja para melhor. E você, o que você acha? Você acha que a sociedade muda para melhor? Como é que é a sua visão sobre o futuro? Aí eu estou falando do ponto de vista da sociedade mudando para melhor. Como é que você analisa isso? Acho que sim, eu acho que você tem toda a razão. Acho que algumas facilidades que, como você disse, foram aceleradas durante esse período da pandemia, que é a maior crise da nossa geração. Essa Covid, esse negócio que pegou a gente de surpresa,
na nossa geração é algo inimaginável, né? Século XXI. Há 100 anos atrás, um presidente do Brasil morreu numa pandemia, Sim. que foi a famosa gripe espanhola. Rodrigues Alves. É. E agora, 100 anos depois, uma pandemia parou o mundo globalizado, parou esse mundo inimaginável, essa história. Então, eu acho que algumas facilidades que apareceram, como essa aqui, que nos une aqui, essa plataforma que está nos unindo, elas vieram para ficar e para facilitar e diminuir custos, trazer conforto. Tudo isso que você falou, diminuir despesa é fundamental. Mas, no nosso caso, você mora na Barra, eu moro no Recreio. São 2 horas de carro para chegar no trabalho. 2 horas de carro. No horário mais nobre da nossa vida. Que é a parte da manhã e depois no final da tarde. É inacreditável isso. Então, essas 4 horas agora, eu uso para fazer exercício, para descansar mais, para ficar com os meus filhos, e vou ter a mesma produtividade que eu tinha antes. Então, algumas coisas vieram, assim como eu incorporei esses hábitos, outras pessoas também vão incorporar algumas facilidades que chegaram. Meu amigo Sávio Neves, um bom papo passa rápido, né? Nós já estamos aqui, já vencemos o nosso horário aqui de 1 hora. Eu quero agradecer muito a sua presença. Foi um prazer muito grande recebê-lo. Você sabe a consideração que eu tenho, a amizade que eu tenho por você, e eu sei que ela é recíproca. Agradecer muito pela sua participação e dizer que é sempre um prazer falar do Rio de Janeiro, né? E principalmente falar de turismo numa pessoa, uma autoridade no setor de turismo como você. Muito obrigado aí. Eu gostaria que você, então, fizesse as suas considerações finais, agradecendo aí à nossa audiência, que realmente nós temos aqui um grupo bastante expressivo. Para você ter uma ideia, uma live dessa ao longo da semana tem sido vista por 600, 700 pessoas, entendeu? Então, que maravilha. Maravilha. Então, é agradecer. E na próxima semana, já deixando o convite, eu vou estar aqui com César Hanzi. César, no Brasil, sabe, tem algumas coisas que você não imagina aqui. Na NRF de 2017 ou 2018, eu não me lembro, me ligou uma pessoa querendo se inscrever na minha delegação lá para o maior evento de varejo de Nova York. E aí eu fui, mas você, da onde você é? Eu disse, eu sou do Grupo DAS, DASS. Aí, não perguntei, né? Falei, tudo bem. Aí ele fez inscrição, ele mais 2 diretores, e aí foi para Nova York comigo, passou uma semana lá comigo, eu fui ver o Grupo DAS. Eles têm quase 2.000 empregados, tá? É do setor de esporte, ele é dono da marca Fila e da marca... Patrocina 7 clubes de futebol, tem fábrica no Brasil, tem fábrica na Argentina, tem fábrica no México, tem o maior centro de desenvolvimento de calçado esportivo. Ele faz em São Paulo desenvolvimento para Nike, desenvolvimento para Adidas. Ou seja, uma empresa que você nunca tinha visto falar. E você talvez não tenha... Grupo DAS. Não então, conhecia. O César vai estar comigo aqui semana que vem para bater um papo sobre como é que está o segmento de varejo, né, no setor de esporte. Como é que está? Como é que ele analisa aí? Investidor em um clube de futebol, né? Patrocina 7 clubes, inclusive o Santos, eu acho que é o Grêmio, ou seja, são 7 clubes da primeira e segunda divisão. Então ele vai estar aqui com a gente. Eu já deixo convite aqui para a nossa audiência, está aqui na próxima terça-feira, às 20 horas, com o César para falar sobre o esporte. Então, a palavra está contigo com as suas considerações. Assistindo aqui. Jodir, bom, você, além de um querido amigo, né, de muitos anos, lá desde a nossa militância lá na Associação Comercial, enfim. Aliás, até antes disso, na época minha da campanha lá do CDL, do sindicato, enfim. Você sempre me recebendo com muito carinho, com muita atenção, e essa amizade nossa, ao longo do tempo, só se fortaleceu. Você é uma das grandes lideranças empresariais, né, nossa,
nosso vice-presidente lá da Câmara Rio, e é o nosso timoneiro, é aquele comandante que, quando está, como agora, o barco está em mar bravio, está com dificuldade de avançar, você está ali do nosso lado, sempre orientando e mostrando o caminho, né? Então, além disso tudo, você é meu mestre, né? Meu doutor, na verdade, e sempre eu estou aprendendo. Então, é sempre muito bom esse papo. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar com você em qualquer dessas ocasiões, é um prazer muito grande, porque a gente está sempre aprendendo com você, com a tua experiência, com a tua vivência. Então, olha, quero te dizer que eu gostei demais, passou voando, não senti o tempo passar, e estou à sua disposição sempre que você precisar. Muito obrigado pelas suas referências elogiosas aí a meu respeito. Eu acho que eu não sou merecedor delas, mas a gente procura colaborar, né? Sempre que a gente pode, a gente procura colaborar. Esse aqui é mais um espaço que a gente criou no sentido da gente compartilhar conhecimento, porque o professor compartilha o bem mais importante da humanidade, que é o conhecimento, né? Então, estar aqui compartilhando conhecimento, para mim, é um grande prazer. Agradecer a nossa audiência, quem ficou até agora com a gente, e dizer que é sempre um prazer, que pode contar. Já estou com a agenda fechada até o final de agosto, porque os amigos querendo participar, a gente convida, ele aceita, né? Eu vou convidar o Sábio, será que o Sábio vai ter para convidar? E você prontamente aceitou. Aí eu falei com o César, deixa comigo, vou participar com você. Então, a gente tem, graças a Deus, aí a nossa amizade, a gente consegue atrair os amigos, agradecer e desejar a todos uma excelente semana e dizer que foi um prazer muito grande, Sávio, e espero que você consiga recuperar esses equipamentos do turismo do Rio de Janeiro, que eu os conheço, tive a oportunidade de estar lá com você em visita lá no trenzinho, conhecer o trem novo, fomos lá com você, fomos no Hotel Paineira lá conhecer, estive no Aqua Rio com você, enfim, estou sempre junto. E agora eu estou curioso para ver o Parque dos Dinossauros, que esse vai ser um projeto realmente, eu espero ter a oportunidade de estar com você na inauguração desse Parque dos Dinossauros aí. Muito obrigado e desejo a todos uma excelente noite e uma excelente semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Um abraço, forte abraço. Obrigado, amigo.